Olá, eu sou o J. Martins, sou um pesquisador, estudioso e escritor sobre o modelo da Terra plana. E sobre a minha experiência aqui na Casa do Saber, principalmente na presença do Celso Loduca, eu só tenho a agradecer, fui muito bem tratado, muito bem quisto, muito bem respeitado, onde as pessoas ouviram o que eu tinha sobre a opinião da ciência, aquilo que eu acredito, e também discutimos outros assuntos. Então, o conselho que eu dou para vocês, fiquem na tela aí e assistam porque o conteúdo vale a pena. Oi pessoal, bem-vindo ao nosso Slow Talk, que é o Quem Somos Nós. Se você tiver qualquer curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos nos últimos 6 anos e tanto, um pouco mais, acesse quemsomosnós.com.br e escolha a plataforma que você prefere. Se você prefere vídeo no YouTube, ou SoundCloud, ou Spotify, pode escolher. Nós vamos começar uma série sobre ciência, mas de um jeito um pouco diferente. Como pensam as pessoas que andam contra o consenso científico, ou seja, na contramão do consenso científico. A conversa de hoje é sobre o terraplanismo, um movimento que tem crescido no mundo inteiro e também no Brasil. E para falar sobre isso, o criador do canal Sem Hipocrisia, J. Martins. Quem é você? J. Martins. Que mais? Pesquisador, escritor, talvez o grande estudioso do modelo da Terra plana no Brasil. Então vamos lá. Qual que é a tua formação? Onde você nasceu? Você é paulista, mineiro, carioca? Eu sou paulista, hoje eu não resido mais no estado de São Paulo. Em questão de formação eu procuro não divulgar, não falar, nunca falei. Por quê? Porque para mim não é interessante. O modelo que eu apresento ele não depende de formação. Então, o que depende de formação é o modelo do globo. Você precisa passar por diversas etapas na vida para entender o modelo do globo. O modelo da Terra plana ele tem uma ciência mais simplificada, uma ciência de acesso para todas as pessoas. Então, independente da minha formação, não vai mudar o formato da Terra. Não, eu sei, mas para te conhecer, nós não estamos falando sobre a Terra plana ainda, não chegamos lá, nós estamos falando só sobre você. Sim, eu prefiro me apresentar como pesquisador e escritor. Tá. E você cresceu em São Paulo? Sim, não cresceu? nascido e criado em São Paulo, e depois da minha fase adulta, do que eu conheci, hoje um dos meus trabalhos, eu acabei mudando de estado. E você, antes então de você se dedicar à Terra plana, o que você fazia? Então, ultimamente... Quer dizer, isso aí não é o teu trabalho, você não ganha dinheiro com isso, não, certo? Isso aqui é uma paixão. Tá certo. Você trabalha com o quê? Na verdade, eu vivo de investimentos, então hoje eu não trabalho praticamente. É herdeiro, é isso? Também. Ah. Então tem um pouquinho de tempo para pesquisar, para correr atrás de alguma coisinha diferente. Né? Tá bom. Quando então, me conta o teu processo, como é que você foi se convencendo de que a Terra é plana? Bom, há 5 anos eu caí em vídeos do YouTube, em vídeos norte-americanos, inclusive no Brasil já tinham pessoas que divulgavam o modelo, e eu não tinha conhecimento nenhum. Então, quando eu assisti o primeiro vídeo, eu estava pesquisando alguma coisa sobre a teoria da Terra oca. E na indicação de um dos vídeos, apareceu o canal Acordei Tarde, com um vídeo falando que a Terra era plana. Eu falei, esses caras são malucos, voltaram para a Idade Média, a Idade das Trevas, não tem mais conhecimento, o que está acontecendo? E fui assistindo o primeiro vídeo, dei risada, no segundo vídeo dei risada, no terceiro vídeo eu olhei e falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Que eu já conheci o modelo do globo, como todos nós somos doutrinados, né? Desde criança, antes de aprendermos o nosso nome, a escrever o nosso nome, nós sabemos que moramos em uma bola molhada giratória. E com o passar do tempo eu comecei a ver uma sequência de vídeos, digitei Flat Earth em inglês e vi que nos Estados Unidos havia uma quantidade maior de vídeos. E comecei a investigar e as coisas passaram a fazer sentido. As peças começaram a se encaixar de explicações que tinham no modelo do globo, também no modelo plano.
Só que algumas coisas ainda faltavam. E nesses 5 anos, vamos dizer assim, de trabalho de pesquisa, nós conseguimos montar o quebra-cabeça praticamente inteiro, e hoje sabemos como é que funciona tudo no modelo da Terra plana, se tornando um modelo equivalente ao modelo do globo. Então me conta esse quebra-cabeça, como é que você foi montando e o que é. Porque todo mundo fala, Terra plana, não é Terra plana, não é? Mas assim, o que quer dizer isso? Além da Terra ser plana, obviamente, que dá para entender que Terra plana quer dizer que a Terra não é um globo, é plana. Sim. Mas o que isso significa? Por que você acha que é assim? Da onde que você acha? Da onde você tirou, né? De que pesquisas você tirou? Que você falou que você pesquisou de que a coisa é assim? Por que é assim? Me dá o teu processo, né? Você falou que tem um processo de convencimento que você teve. Conta para mim e conta o final, né? O final quer dizer, é assim, funciona assado. Para a gente, todo mundo poder entender de verdade o que quer dizer isso sem só ouvir falar. Certo. Bom, o primeiro ponto positivo para o modelo da Terra plana foi a planicidade das águas. Alguns testes feitos por americanos foram refeitos no Brasil por mim mesmo. Eu localizei ilhas na costa brasileira, onde a uma determinada distância e com a altura da ilha, ela deveria estar totalmente encoberta pela curvatura da Terra no modelo globo. E quando Por quê? Desculpa. Porque existe existe um cálculo matemático que a cada quilômetro, primeiro quilômetro, você tem que perder do objeto-alvo 7 centímetros. E assim gradativamente vai aumentando o tamanho da curvatura. Vamos imaginar que isso aqui é o modelo do globo. Então, em uma distância maior, você vai aumentando e isso aqui vai se tornar, a sua visada vai se tornar uma reta. Então, tudo que estiver nessa ponta aqui, você não vai conseguir visualizar. É isso que diz a matemática do próprio globo. A distância ao quadrado vezes 7,848 vai te dar o tamanho da curvatura na distância percorrida, entre o observador e o alvo. E com isso nós conseguíamos ver ilhas que estavam distantes e que tinham a sua altura divulgada. Como que você está vendo algo que teria que estar abaixo da curvatura? Então ali foi o primeiro ponto, você já começa a questionar. A princípio é o questionamento. E logo depois que é apresentado um modelo semelhante a esse que hoje nós acreditamos, surgem diversas questões, como que Sol e Lua ficam suspensos, como que planetas ficam suspensos, mas... Não, pera, ainda não está indo meio rápido. Eu sou lento. Vamos lá. Vamos lá. Então, começou com essa ideia de que você não deveria enxergar uma determinada ilha, no caso, depois de uma determinada distância, por causa da curvatura, ela deveria estar abaixo, então. Isso, abaixo. Fora do meu campo de visão. Isso. E aí, alguns pesquisadores, mas isso é fácil comprovar ou descomprovar, não é isso? Por que tem essa polêmica? Não é ir lá medir e pronto? Na verdade é medir. Mas você entendeu o que eu estou falando? Entendi. Por que a ciência lá, ou algumas pessoas da ciência falam, não, é curva, porque... Era só fazer a medida, a mesma medida que vocês fizeram e comparar. Por que tem então essa dúvida? Porque eles sabem que se eles fizerem a medida e comparar, vai dar ponto para a Terra plana. Esse é o grande problema. Qualquer pessoa que chegar na beira do mar, fizer um teste de curvatura durante 7 dias, vai ver que um dia a ilha não aparece por causa da umidade relativa do ar que está mais alta. No outro dia está um pouquinho mais seco, a ilha vai aparecer. Não tem a ver com a maré? Não tem a ver com a maré. Porque 7 dias combina com maré, né? É porque no decorrer do dia você tem variações de maré alta e maré baixa e dá para saber quando que ela está baixa e quando ela está alta. E se passar 7 dias lá com tempo claro, clima seco, todos os dias você vai filmar a ilha. Depende da umidade relativa do ar. Depende da condição atmosférica. No modelo do globo, eles desconsideram a atmosfera. Na hora de se falar de ciência, esquecem da atmosfera. No modelo da Terra plana, nós sabemos que a atmosfera ela age como uma lupa, ela age como se fosse um tampão para a nossa visão. Às vezes vemos montanhas com o mesmo tipo de vegetação, uma montanha mais distante que a outra, a mais próxima da gente está mais verde e a outra mais acinzentada. E isso é desconsiderado no modelo do globo, na hora de se provar a curvatura. Tá bom. Então, você acha...
a ideia é, não é feito teste, esse mesmo teste, para não comprovar. É isso? Exatamente. Porque seria simples, não é isso? Muito Vamos simples. fazer, vamos filmar, vamos testar todo mundo aqui e o que der, deu. Exatamente. Não é isso? E acabou a conversa. Exatamente. Mas você acha que os cientistas não querem fazer isso? Não há interesse da comunidade científica. Por quê? Porque não faz parte da ciência. A ciência não acerta sempre, tanto que ela já foi mudando. Já se achou que a Terra era o centro do universo, e depois, hoje, a ciência já não acha isso. Então, quer dizer, a ciência muda de opinião, né? Essa que eu Sim. Ela não tem problema em mudar de opinião. Nesse caso, tem problema. Por quê? Porque acarreta um monte de teorias que vai ser uma desconstrução de 500 anos. Ela não é simplesmente, vamos Não discutir. ia ser a primeira vez, não é? Para a atual conjuntura geopolítica... Já aconteceu, não Sim. é? Outras vezes, Sim. teorias que o próprio Einstein, né, não desmontou o que o Newton fez, mas fez uma camada acima do que a física. E tudo bem, faz parte, não é, da ciência. Por que neste momento... Não sei se você entende a minha dúvida. Eu entendi. Por que seria agora não tão mudar? Legal, porque já mudou tantas vezes, né? Então, exatamente por causa de questões geopolíticas, não envolve nem ciência, esse é o grande problema. A ciência não está mais sozinha. A ciência tem envolvimento hoje com religião, com política e com geografia. Isso é... Para esse globalismo que hoje é apresentado para a gente, é necessário a Terra ser um globo. Por quê? Porque você precisa tirar Deus da equação. Se você quer escravizar alguém, você quer manter essas pessoas não só no modelo científico, mas geopolítico, da forma que está o mundo hoje, você precisa excluir Deus da equação. Essa é a Mas grande... Deus tem a ver com a Terra plana? Tem. Por quê? Porque isso aqui não pode ser fruto de uma explosão, de uma inflação. Isso aqui tem que ser criado. O seu relógio de pulso não nasce do nada. Se você encontrar um relógio na beira da praia, numa ilha deserta, você vai falar, aqui já existiu civilização. Tá. Então, agora a ciência moderna, ela apresenta pra gente o modelo do globo que veio de uma explosão, que hoje o universo está... Do Big Bang, né? Do Big Bang. Não precisa de Deus na Não equação. só do globo, fala do universo. Do Não é universo. só da Terra. A Terra é um Exatamente. pedacinho No dessa modelo história, deles... um micro pedacinho dessa história toda, né? Exatamente. No modelo do globo, modelo heliocêntrico, existe um universo enorme em expansão, onde a Terra é um simples pingo em uma galáxia e nós somos o grão de areia em cima desse pingo. Isso. E aqui nesse modelo? Nesse modelo você é a coroa da criação. Tudo foi feito para você. Essa é a grande diferença. Então a importância do ser humano neste modelo, psicologicamente e ativamente falando, é muito maior do que no modelo do Então globo. vamos voltar, eu quero voltar, não sabia que estava ligado assim. Antes do negócio do mar ali, Certo. vamos voltar nessa história do Deus na equação. Então, qual que é a crença dos terraplanistas em relação a isso? Deus criou a Terra desta maneira, é isso? Isso, exatamente. Então, agora conta mais, que agora eu quero saber. Como descrito... E o resto? Tem o resto? Então, como descrito no livro de Gênesis, no primeiro livro do Pentateuco, esse aqui é o modelo que é descrito lá. Que fala que é plana? Sim, sim. E o firmamento? Eu não sou um especialista em... E fez Deus um firmamento para separar as águas acima e águas abaixo. No globo não existe firmamento. Existe, é o que está tudo em volta, né? Firmamento é algo firme, a palavra vem do hebraico hakiá. É algo sólido, firme. Então fica muito complicado pegar Gênesis e defender uma terra de modelo esférico. Não, mas vamos lá. É importante isso. Agora, porque nós não estamos falando de ciência, Sim. nós estamos falando de religião. Não certo? religião, não religião. Ué. Não religião, não tem É um pouco, não, pouco. porque Se a gente está baseado na Bíblia, tá certo? Mas... Ou no Antigo Testamento, agora no caso, nós estamos falando de religião. Não, porque existem muitas pessoas que não possuem religião e acreditam na Bíblia. Existe uma diferença muito grande entre fé e religião. Só que com o tempo as pessoas acharam que para ter fé, elas tinham que ter religião. Tá bom, então vamos assim. Tá bom, a gente pode discutir, esse é um outro assunto, senão a gente vai ficar horas nesse assunto aqui, eu quero mais nesse. Mas,
de qualquer maneira, a gente está partindo de uma outra coisa, não de experiências, como você falou, mas está partindo de uma crença. Exatamente. Tá certo? Então vamos chamar uma crença, uma fé, seja qual seja o nome. Então me conta qual é essa crença, então. Então, a minha crença... Que chegou aqui, tá certo? Minha crença é na ciência verdadeira, na ciência provada empiricamente, com experimentos observáveis, mensuráveis e reproduzíveis. Não, Gênesis não é isso, certo? Gênesis não. Mas o que é relatado em Gênesis pode ser provado cientificamente. Essa é a grande chave da questão. Você não tem um relato de uma terra esférica em Gênesis, você tem um relato de terra plana. Então você vai para a ciência e tenta provar se as águas do mar são planas ou não. Como que religião, ou fé, ou crença, como você queira falar, e ciência não tem ligação? Não, não falei isso. Né? As pessoas pensam isso. Mas a fé, ela também pode ser provada cientificamente. Hoje eu falo, eu não creio que a Terra é plana, eu tenho certeza que a Terra é plana. Então ela passou de talvez um dia eu possa ter tido fé nisso para uma comprovação científica. Tá. Quantos anos tem a Terra? Porque pelo Gênesis a Terra não tem bilhões, sim, tá certo? Sim. Coisa que a ciência comprova. Os dinossauros foram alguns 65 milhões de anos atrás, tá certo? É isso? É. Então, assim, como é que você vê esta outra parte? Desculpa, é que a gente entrou num caminho aí tudo meio tem diferente. Relação, mas tudo tem relação. Então, depois eu quero o modelo só da Terra plana, nós vamos chegar só nisso. É que agora não dá para não perguntar quantos anos tem, porque pela Bíblia 6.000, 7.000. Tá aproximadamente 6.000 anos. E como que justifica os dinossauros? Como que justifica toda a história? Certo. Né? Primeiro ponto interessante sobre dinossauros é que nós não temos hoje um fóssil inteiro de um suposto dinossauro. O que temos são reconstruções a partir de um dente, a partir de tem coisas que são bastante. Sim, inclusive. Tem alguns que são muitas coisas. São enormes. Inclusive existe uma fábrica na China que fornece material plástico para todos os museus do mundo. Não temos definitivamente uma ossada de dinossauro completa. Não, mas tem alguns que são 70%, 80%. Não é um dente só, não. Né? Tem alguns que são muito grandes. É sempre a partir de um osso e é reconstruído todo o resto com base em um osso. Inclusive, eu não vou bancar porque eu não sou arqueólogo, mas depois a gente vale a pena eu pesquisar e quem quiser, mas eu acho que tem alguns museus que têm muito mais do que um osso como base para reconstruir o dinossauro. Na verdade, nós temos relatos de animais extintos também, há muitos anos, que eram maiores. Por exemplo, usam ossos de girafa, ossos de baleia, para fazer uma composição e apresentar para o público. Isso aí já Mas tem o DNA, não é? Você tem o DNA, você consegue saber, né? O mamute, por exemplo, que é um descendente, ele não é dinossauro, né? É um descendente, é diferente do elefante, mas se tira o DNA, você consegue comparar. Você consegue comparar, né? Sim, o problema... O DNA funciona nesse modelo? Sim, funciona. O grande problema é quem está realizando o teste. Quais são os interesses por trás disso? Esse é o grande problema. Quais são? Eu acho que nosso direito é questionar. Não isso é perfeito. Isso é perfeito, né? O direito de questionar, isso é para sempre. De novo, eu volto a falar, a ciência é baseada nisso. De já questionar, foi. Questionar. Então não tem nenhum problema em questionar. Isso é uma bobagem querer impedir alguém de questionar, né? O próprio Nikola Tesla, que é um cientista esquecido pela humanidade... hoje não é mais. Hoje já foi. Talvez por causa da Terra plana, os modelos elétricos que existem em experimento, Nikola Tesla ele está realmente em evidência hoje, graças... Nome de carro. Também. Então... Também. Hoje não é mais. E ele mesmo disse, né, substituíram os experimentos empíricos por cálculos matemáticos. Então a matemática, como ela é uma ciência exata, você pode simplesmente fraudar alguma coisa, jogar um cálculo naquilo e vai dar o resultado que você quer. É muito simples. E Nikola Tesla já denunciava isso na época dele. Não sou eu que estou falando. Não, eu sei, mas acho que num outro contexto. Mas a gente, de novo, nós podemos passar a vida conversando pelo jeito aqui, né? Isso eu vou tentar me conter e tentar manter a coisa dentro do que a gente queria falar. Eu tenho uma dúvida, assim, que você fala... Bom, a ciência... A base do que você fala vê se eu estou certo, tá? Você me corrija, se eu entendi direito.
Bom, a base de pensamento é a base do Gênesis, né? Pensamento disso. Você especificamente foi atrás de comprovar aquilo que você acredita que está no Gênesis, que é a idade da Terra, por exemplo, e essas coisas geológicas que dizem que a Terra tem bilhões? Existe muita discussão, inclusive a datação feita por carbono 14, ela já não é mais confiável no meio científico. E durante dezenas de anos, eles consideraram como 100% confiável. Não, isso, de novo, isso faz parte da ciência, você mudar de ideia. Sim. Né? Faz parte da ciência. Não é um defeito, não sei se tem a diferença. Só que o que você coloca como uma sacanagem, parece. Sim, não é? Mas não sei se é uma sacanagem, faz parte. Na verdade, não é uma sacanagem, que nós acabamos concluindo com todo esse circo de mentira, que hoje já está sendo desmentido, é que existe um interesse. Mas qual que é o interesse? Exatamente, o modelo que vem do heliocentrismo, que vem do Big Bang, que você teve um ancestral em comum com o macaco, tudo isso é para exatamente tirar o modelo criacionista científico. Hoje nós temos diversos cientistas que estão falando em criacionismo. Se chama TDI, Teoria do Design Inteligente. Eu sei. Muitos cientistas estão divulgando e entendendo que a teoria do design inteligente não é uma teoria, que ela tem fundamento e base científica. Essa é a grande questão. Fizeram durante anos que as pessoas acreditassem que Deus não existe, que existe um sistema financeiro, econômico, social, que a pessoa tem que seguir aquilo no seu dia a dia e não tem mais relação com a natureza, não tem mais relação com a terra que vive. Antigamente os sábios falavam que você abraçar uma árvore te fazia bem, você pisar na terra te fazia bem. Hoje nós vivemos de calçado, andando sobre o asfalto. Então é muito complicado. Essa ciência de cura natural, ela também foi perdida. Eu, particularmente, eu nunca vi um índio na porta de um hospital. Acontece acidentes na selva. Não tem acesso. Não tem acesso, mas ele tem as curas. As curas que vêm exatamente da própria terra. Então, é um modelo que envolve um monte de outras coisas. Quando nós falamos de terra... tudo por causa da Terra redonda? Faz parte. O modelo precisa ser global. O Darwin estava mancomunado. Só Sim, que tem um... Exatamente. Eu falo assim, mas como? O Darwin estava mancomunado para nos enganar, por quê? Para você ver, Charles Darwin trocava cartas com Karl Marx. Aonde que era um ele pensador. dizia... Eu nem sei, não sei disso, é um fato que eu não conheço, mas se fazia isso... Karl Marx disse que Darwin deu o amparo científico para a teoria social dele. Então engloba muitas outras coisas, muitas outras questões. O surgimento de um modelo econômico que talvez trate de igualdade, na história nós nunca tivemos homens iguais. Nós podemos falar que somos iguais? Não, mas acho que se a gente entender, não é... Nós somos iguais em muitas coisas. Somos humanos, Sim. somos seres humanos. Sim. A gente compartilha da maioria o meu DNA compartilha Sim. da maioria, não só com o seu, como de todos os outros 7 bilhões e Certo. pouco de pessoas. Acho que nesse sentido, eu acho que a gente pode dizer que a gente tem coisas comuns. Sim, não é mas isso? na história da humanidade não se conhecem duas pessoas iguais. Não tem como ser 100% iguais. Não são gêmeos, né? Tem os gêmeos univitelinos que são bastante. Até né? os gêmeos criados na mesma residência, pelos mesmos pais de criação e biológicos, eles têm diferença, principalmente na fase adulta. Depois, né? Sim. Mas geneticamente eles Geneticamente são não, os são exatamente são iguais. idênticos. Mas, puta, você vê como a gente O vai. Eu negócio falei que escapa. é papo de bar. Eu falei que isso aqui é um papo de bar, mas tudo bem, eu acho que estamos indo bem. Mas, então, a base é uma base de crença, tá certo? A base. Aí você foi atrás, crença que eu digo no Gênesis, na criação divina, que Deus criou o homem, criou... Né? Essa é a base. Sim, ela é a base, mas eu comecei a questionar essa base depois. Tá, existem... as pessoas acabam entendendo o modelo da Terra plana não por caminhos iguais também. Tem pessoas que chegam por religião, tem pessoas que chegam por fé e tem pessoas que chegam pela ciência. E depois tudo se une. Tá. Essa é a questão. Alguns terraplanistas, por exemplo, possuem religião.
outros não. Outros são até ateus. E algumas pessoas chegaram por teste de curvatura, chegaram pelo teste da distância do Sol, ou chegaram porque a Bíblia disse que a Terra é plana. Tá. Basicamente é isso. Entendi. Agora então vamos explicar. A Terra é plana, né? É um disco plano, né? Que é assim, ó, mostra para cá pro pessoal. Isso, é um disco plano onde, vê se eu estou falando besteira, aquele pontinho branco lá no meio, consegue chegar perto, né, Fabinho? Aquele pontinho branco lá no meio é o Polo Norte. Exatamente. Essa coisa branca em volta seria o Polo Sul. Exatamente, a Antártida. E o resto é o que a gente conhece, mais ou menos, tá certo? Só que disposto de outra maneira. Exatamente. Certo? Se pensarmos no modelo do globo e pegarmos o globo e pressionarmos o norte, nós vamos chegar nisso aqui, né? Abrindo o dito Polo Sul. Deus criou assim. Sim. Ele quis fazer assim. Tem alguma Exatamente. explicação? Eu acho que tudo funciona melhor assim. Né? Depois que você entende o modelo, fica difícil acreditar que estamos de lado numa bola, de ponta cabeça. Aquela história do primeiro contato que tivemos com o modelo, onde quando questionamos, por que ninguém cai da Terra? A água não cai da Terra por causa da gravidade, né? No modelo do globo. E isso acaba sendo diluído da mente, você começa a não acreditar mais. Você volta. Qual é a camada que está embaixo, então? Agora aqui, essa. Então, essa camada que tem embaixo? Porque vou falar do que a gente aprende. Então tem a Terra lá, daí tem um manto, tem não sei o quê. Chega lá embaixo, tem uma bola de ferro e tem um pedaço tudo em volta dessa bola de ferro, uma bola de ferro enorme. E aí que tem também todo o magma e blá. Como é aqui? Aqui é simplesmente uma camada e embaixo, segundo relatos de povos antigos, ela seria sustentada por colunas. E a coluna está onde? Num mar superior que eles chamam de águas primordiais ou águas celestiais. Então isso eram relatos de povos antigos. Essa história de tartaruga e elefante, ela é mentirosa. Tá? Isso aí é realmente para desacreditar o modelo. Então, mas me diga, mas a coluna tem que estar apoiada em alguma coisa, mas na água não é. Qual que é o grande problema? Tem que estar num chão. Sim, qual que é o grande problema desse modelo? Nós estamos enclausurados aqui. Então não temos acesso ao lado de fora. O que nós podemos fazer... Os planetas. Tudo dentro dessa cúpula. Qualquer coisa, tudo que a gente enxerga... Tudo que enxergamos no céu, tanto noturno quanto diurno, ele está dentro dessa cúpula. Que é grande. Qual é a altura? Enorme? Ou tem essa medida? O Almirante Byrd fez umas expedições, se eu não me engano, em 1947, onde começaram... Desculpa, quem eu não conheço? O Almirante Byrd foi um soldado, um militar, financiado simplesmente pelo exército americano. E houveram 3 operações na Antártida. A primeira foi a Operação High Jump, aonde... Deixa eu ver como é que eu... Essa parte da Antártida, ela é mais alta exatamente para conter a água dos oceanos. Alta quanto? Sabe? 70 metros aproximadamente. Alguns lugares 50, outros 70, 75. Parece o Game of Thrones. Exatamente. O primeiro que você falou, lembrei do Wall. E essa parede, ela, por ser muito alta, a operação foi designada com o nome High Jump, salto alto. E depois nós tivemos 2 operações que foram a Dominique e a Fishbowl. Se você pegar e juntar essas 2 operações, Dominique Fishbowl, ela vai resultar no significado aquário do Criador. Tá, o Fishbowl é aquário e Dominique é uma palavra que remete ao Criador, a Deus. E aqui eles começaram a lançar mísseis para cima para exatamente saber a altura do domo. Em relatos, o Almirante Byrd disse que, seguindo ao sul de avião, alguns aviões batiam em uma parede invisível e se desintegravam. Isso está tudo relatado pelo Almirante Byrd. Só que hoje não podemos visitar mais esta região. Por quê? Porque 72 países assinam o Tratado da Antártida, onde você tem que ter autorização de 72 países para poder adentrar nessa região. Você só consegue adentrar sendo um militar convidado ou um pesquisador de algum país do tratado. Curioso também é a questão da Guerra Fria entre a antiga União Soviética e Estados Unidos. Onde eles falavam que não tinham mais
relacionamento, onde existia um distanciamento entre as duas nações, eles assinaram junto o Tratado da Antártida. E são signatários da mesma posição. Então é muito complicado acreditar que nessa Guerra Fria era tão fria assim, né? Talvez por causa da Antártida. Não, às vezes a gente está, que nem você pode estar brigando com um amigo ou com a mulher e tal, mas em algumas coisas você concorda e em outras não. Por quê? Né? Porque existe interesse, existia na época interesse de ambos os países pela Antártida. Mas existe então uma medida do que seria essa cúpula? Alguém deve ter essa medida. Hoje nós não temos exatamente por falta de recursos para pesquisa. E acesso também, não temos acesso à Antártida. Mas no mundo ninguém fez? Devem não divulga? Lógico que não. Eles não divulgam. Mas alguém, sei lá, alguém independente, dos terraplanistas... Pesquisador independente, não. Não. Pesquisador independente, não. Então, sabe-se que é muito, que é grande. Sim, porque se chegássemos... Caber tudo aí. Se chegássemos, Marte, Vênus... Tudo aqui dentro. Sol... mas eles então não são do tamanho que diz que são. Exatamente. Que a ciência atual diz que é. Exatamente. Porque senão eles seriam negócios enormes na nossa cabeça, certo? Exatamente. Não estão à distância. Também. Então, mas os telescópios que tiram fotos lá de tudo, dos planetas, Saturno, dos anéis, das coisas, nada disso é? As imagens que nós vemos em telescópios não são exatamente as imagens que eles publicam. Ali você tem um tratamento de CGI, de computação gráfica, para poder gerar aquela imagem impactante para o público. Mas não é exatamente o que vemos no telescópio. Mas até existe mesmo isso de você ter uma simplificação, porque às vezes as imagens são comprimentos de onda, com luz, é mais complicado e existe realmente isso. Hoje em dia é verdade. Antigamente não tinha muito esse tratamento, né? Mesmo na década de 60, o pessoal que foi para a Lua, o pessoal que, não é isso? Que olhou a Terra e falou que ela era redonda. Você acha que faz parte também de um acobertamento, vamos dizer assim, de uma verdade? Na verdade, até 1968 existia discussão na comunidade científica, pessoas que acreditavam se a Terra era plana ou esférica. Pós 1969, com a divulgação da suposta foto da Terra, acabou essa discussão. Ou seja, era necessário que fosse gerada uma imagem para poder convencer o público. Inclusive existem filmagens de dentro da suposta cabine, onde o suposto astronauta está colocando na janela da suposta aeronave uma maquiagem para poder fazer com que a Terra parecesse curvada. A primeira foto visto acima da nossa atmosfera, que seria de Yuri Gagarin, ela apresentou diversas fotos e quando ela se juntou, era uma superfície plana. Auguste Piccard, o primeiro homem tanto a subir na estratosfera quanto descer nos poços profundos do nosso oceano, disse que ao subir no seu balão, ele viu a Terra como se fosse uma superfície plana com as bordas voltadas para cima. Então, na antiguidade, nós temos diversos relatos de cientistas, na época renomados, contradizendo o modelo heliocêntrico. Mas que tinham menos instrumentos, não é? Hoje a gente tem uma quantidade absurda de instrumentos. Até, vai cair um cometa agora na nossa conversa de novo. A ideia de que aqueles comprimentos de onda que foram medidos, que justificariam o Big Bang, sabe? Constroem-se coisas enormes. Mas olha que curioso, não é? Com uma câmera de zoom, você desmonta todos os argumentos desses supostos equipamentos. Então é muito complicado. Você chega na beira da praia e você está visualizando algo que teria que estar abaixo da curvatura. Vão envolver questões extras. Tem gente que fala exatamente ao contrário. A coisa mais simples é olhar lá e ver que você consegue não ver. Posso te fazer que o navio vai subir. Eu nunca fiz isso, eu até deveria fazer. Então, eu sei. Mas que o navio vai sumindo. Eu até entendo que acontece, porque eu me lembro dessa imagem, tá certo? Então, assim, exatamente esse mesmo argumento é usado para dizer, claro que não é plano, olha só. Foi muito importante o que você falou, Celso. Sabe por quê? Você disse, eu nunca fiz isso. Não, eu nunca fui então, olhar desse jeito. Mas eu consigo ver um filme e o navio fazendo assim. Sim. Ó.
Com o ensino fundamental, nós temos muita explicação teórica e nessa parte não temos nada prático. Eu acho que seria curioso a professora levasse a sala de aula, antes de levar as crianças para o zoológico, que levasse para a beira do mar e mostrasse aquela ilha que está encoberta pela curvatura e mostrasse os cálculos. Ninguém aprende cálculo de curvatura na escola. Ninguém aprende como provar... Mas depois os caras que viram cientista e que a maioria Celso, diz que é... Você vai me desculpar. Na métrica de quilômetros que nós seguimos, eu tive que desenvolver um cálculo de curvatura, porque não tínhamos. A ciência não tem? Não apresentava. Eu desenvolvi, baseado em Pitágoras, um cálculo onde você consegue modificar a altura do observador e a altura do alvo e colocar a distância e ele vai te dar o resultado exato do modelo do globo, a curvatura. J. Martins teve que desenvolver. Bom, eu não vou discutir. Celso Loduca não vai discutir com isso, porque eu não fiz esse cálculo. Agora, eu assumo que depois de tanto tempo, no nível matemático que a gente está, no nível de física que a gente está, deva ter algum cálculo já feito em algum momento. Mas eu não vou entrar nessa porque eu não consigo. Esse cálculo ele não é apresentado em faculdades de engenharia, em escolas de matemática, em escolas de física. Mas, por exemplo, quando a gente lança um foguete, os cálculos são feitos em cima de uma terra redonda, tá certo? Teoricamente. Sim, né? Tá certo? Pelo menos se assume assim. Você lança um foguete, você lança um satélite e etc. Tudo é feito pensando que a Terra é redonda. O GPS é feito pensando que a Terra é redonda. E ele funciona. Na verdade, não. Quem conhece bem o modelo da Terra plana sabe das viagens espaciais que não acontecem, lançamentos de satélites que não acontecem, sabem da nossa camada da ionosfera que reflete o sinal, sabe sobre o projeto LUM da Google, que é poder espalhar balões meteorológicos para poder emitir sinais de internet. Não, até aí tudo bem. E dos cabos submarinos que conectam o mundo inteiro pelos oceanos. Tudo bem também, até aí tudo bem. Então para que satélite? Porque funciona também. Não funciona, Vai Celso. lá e volta, né? Celso, vai lá e volta. Eu tenho relatos de pessoas, empresários... Eu tenho uma internet via satélite na fazenda, Ok, no na sítio. hora de vender é muito legal. Na hora de vender a internet via satélite é super moderno, super bacana. Uma TV, Mas, aquela TV com as antenonas lá que você tem. Para você ver, na casa da minha mãe, na verdade... A Embratel, você lembra? Quantos anos você tem? Acho que você não lembra. Eu tenho 37. Não, você é novinho. Mas assim, Eu lembro. antigamente falava via Embratel, que era satélite, que vai... Nós temos uma camada que se chama ionosfera. Mas tem redonda, na redonda tem também. Tem também, mas certo? ninguém divulga que é refletido lá. Os sinais são refletidos lá. Não tem satélite? Não, eu ouvi isso, tá, de um dono de uma emissora de TV. Eu não ouvi isso de quem não é da área. Você pode dizer quem é? Não posso. Sinto muito. Sinto muito. É a única coisa que eu não posso falar. Tá bom, tudo bem. E por respeito ao trabalho da pessoa, né? Mas fica muito complicado quando você tem uma divergência de opinião e aquilo que passa como se fosse verdade absoluta acaba caindo por terra. Eu entendo essa parte também, que existem pessoas que lutam contra isso. Contra isso. E precisam defender o modelo do globo. Eu respeito também essas pessoas. Mas é uma luta contra ou é um debate... Não, chega a ser luta, porque a partir do momento que você ataca o mensageiro e não a mensagem, você não tem... Isso não serve para nenhum dos... Para nada. Claro. Eu acho que você tem que conversar, que nem a gente está fazendo. Conversar sempre é bom. Exato. Não é? A minha cabeça está indo meio longe demais. Eu não estou deixando você contar como é que funciona a Terra plana, porque vai vindo um monte de coisa, você me desculpe. Então vamos lá. A Terra é plana, a gente tem como se chama essa? Domo, firmamento, cúpula. Um domo, uma cúpula em volta dela. E embaixo, a gente não sabe direito, seriam colunas. Segundo povos antigos, colunas. Né, colunas apoiadas num lugar X, que ninguém sabe o que é. Exatamente. É isso. Antes da gente... E esse em volta todo, o que é? Para não parecer muito teórico, né? No modelo da Terra plana, nós não conseguimos sair da cúpula. Então a gente não sabe. Não tem como saber com ciência, tá, com provas, o que tem fora do domo e nem embaixo da Terra. Isso é fato.
Tá, saber não, mas existe alguma... Especulação. Isso, então vamos lá. Colunas embaixo e em volta. Água. Ah, nós estamos num mar. Como se fosse dentro de um mar. Ah. E tem só nós? Tem outras Aqui terras? só nós. Não, mas tem outros... Não, Não dá pra saber. Eu sei que não dá para saber. Agora estou só indo longe. Existe uma ideia de que existem outras terras ou outros planetas, sei lá qual é o nome que a gente pode dar. Reinos. Reinos que também estão neste mar. Então, é uma pergunta até curiosa, né? Nada tira a possibilidade de existir uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui neste grande mar. O que nós sabemos é dessa, que nós vivemos. Uhum. Agora, lá fora, não cabe a nós. E Né? aí Deus teria criado esta e talvez... Ou talvez outras. Ou talvez ou não. Ou não. Certo? Ou não. Ou não. Tá. Ou também não é mar também, não sabemos. Exatamente. Certo. Exatamente. Segundo... Não, eu entendi. Né? Nós estamos... Especulando. Exatamente. Nós estamos falando o que as pessoas falam e não aquilo que você... Eu acho muito legal isso, Celso, porque um cientista de verdade, ele não pode ter vergonha de falar eu não sei. Eu acho que isso é muito válido. E também cria curiosidade nas pessoas para que elas descubram. Pode ser que quem redescobriu esse modelo não saiba realmente como ele funciona, mas um grupo de pessoas pode montar o quebra-cabeça e saber realmente como ele funciona. Então, modelo do globo, nós temos a teoria da gravidade. Aqui nós temos fatos elétricos, fatos eletromagnéticos, não temos teorias. Aquilo que nós conseguimos... Não, mas a gravidade é uma teoria. Não, tudo é uma teoria, né? Sabemos, tudo é teoria, tudo é teoria. Sabemos que o objeto cai e teorizaram dizendo que na Terra globo tudo aponta para o centro. Não só na Terra, no universo todo, Einstein também, toda a ideia da gravidade que distorce o espaço-tempo, todos os cálculos são feitos assim, não é? Não, mas na verdade a teoria da relatividade foi para tampar buraco deixado pela teoria de Newton. Essa é a grande realidade. Na verdade, porque na teoria de Newton dizia que a Terra atraía todos os corpos de massa para o seu centro. E o que acontece? E o Sol e a Lua? Por que não eram atraídos? A Lua, já que ela é menor que a Terra, ela teria que grudar na Terra. Não necessariamente. Segundo a teoria de Newton, sim. Não, então porque ela não tem... A massa da Terra não é suficiente para atrair... De novo, eu não sou pesquisador, tá? Mas assim, eu estou reproduzindo o que eu aprendi na escola. Certo. A massa da Terra não é suficiente para atrair a Lua a ponto dela cair, mas também é suficiente para segurá-la em volta. Da mesma coisa o Sol, que teria uma massa suficiente para atrair os planetas, mas não suficiente para o planeta sair. Não é fraco para o planeta sair e nem para o planeta cair. Exatamente. Essa é Exatamente, né? Esse é o modelo. Isso. Depois de Newton, a gravidade não só atraía, como também repulsava. É basicamente isso. Não é nem mais nem menos, então ele vai ficar em órbita ali naquele lugar. Está num lugar que não é suficiente para cair, mas também não é suficiente para sair. Só que nós temos um problema nisso. Antes de Einstein, surgiram dois cientistas, Michelson e Morley, que foram dispostos pela comunidade científica a provar que a Terra se movia. Não obtiveram sucesso. Todos os experimentos mostravam que a Terra é estacionária, ela não se move. Então, é o Sol que se move. Exatamente. Isso é o que se acreditava antes de Copérnico, antes de Galileu Galilei. Exatamente. O modelo geocêntrico, primeiro era esse modelo. Depois passou para o geocêntrico de Terra esférica com tudo girando. E depois foi a Terra esférica girando em torno do Sol, heliocêntrico. E todos os experimentos pós-Michelson e Morley demonstram que a Terra é estacionária. O único que eles alegam que prova que a Terra gira seria o pêndulo de Foucault. Só que o pêndulo de Foucault tem diversos problemas. Ele é feito de aço doce, um aço altamente magnético que pode ser manipulado de qualquer forma para ele girar. Inclusive, o pêndulo de Foucault, no momento do eclipse solar, ele tem um tilt, por causa da interação magnética do Sol com o pêndulo. Então, você falou bem uma coisa. E o eclipse? Porque o eclipse solar é quando a sombra da Terra, tá certo?
esférica, né? Sempre eu estou No falando modelo do ponto de vista, exatamente. né? Tá certo? A sombra da Terra esférica bate no Sol e, portanto, cria o eclipse, ou a Lua que bate no Sol, ou o eclipse lunar, que é a sombra da Terra que bate ali. É sempre ou a Terra ou a Lua cobrindo, tá certo? No caso do eclipse solar, é a Lua que está cobrindo ali, né? Perfeito. Então, No modelo heliocêntrico são sombras. O grande problema é que nunca ninguém provou que aquilo é a sombra. não, mas nesse modelo, o que é o eclipse? O eclipse são interações magnéticas entre Sol e Lua. O eclipse lunar sempre na Lua cheia e o eclipse solar sempre na Lua nova. Mas como é que ocorre? Desculpa, porque para mim é mais fácil entender. Uma luz, um corpo, uma sombra e o outro lá, né? Passa alguma coisa na frente do Sol? Como cria o eclipse? Pelos nossos estudos, o eclipse lunar, a Lua entra em um campo magnético diferente do que ela está acostumada, e aquele campo magnético, ele abaixa a temperatura da Lua. Quando você abaixa a temperatura da Lua, dependendo do espectro que você está da onda de calor, você tem uma variação de cor. Então não é uma sombra. Para mim... Não é uma sombra que vai cobrindo. Eu vou te falar por que não é uma sombra. Já foram registrados no mundo inteiro diversos eclipses lunares com Sol e Lua cheia acima do horizonte. Se os dois astros estão acima do horizonte, o que está bloqueando a luz do Sol? Não tem sentido. Nós. Não. A Terra. Vamos supor que isso aqui é a Terra. Não é isso, entre o Sol, a Lua, a Terra. Vamos supor, Não é isso? Isso aqui é a Terra esférica. A sua visada na Terra esférica é um horizonte. Você não pode ter Sol e Lua acima do horizonte, sendo que a Terra está embaixo. Mas é uma bomba atômica de grande a Terra. Não, Celso, você não entendeu. Então, mas é que eles não estão igualzinho, né, o Sol e a Lua? No eclipse lunar, Não é? na teoria do globo, falam que está alinhado em 180 graus. Com a Terra sendo Pode ser com o equador da Terra. Não, é não, isso? não, não. É. São 180 graus. No seu campo de visão aqui em cima, você não pode ter Sol e Lua acima do seu horizonte, porque nada estaria bloqueando. Diversos eclipses foram registrados dessa forma. Eclipses totais. As estrelas são o quê? As O estrelas... Sol é feito de hélio? Não, a gente Também não? A gente pensa num Sol físico que emana radiação Ele para a é Terra. feito de quê? Não tem como saber. Isso aí são meras especulações da ciência moderna. Ninguém foi no Sol e tirou um pedaço e mandou para análise. Não, claro, até porque você derrete antes de chegar. Ou talvez não. Ninguém foi lá para saber se derrete ou não. O que eu Você faço tá é questionar. Você quer ir lá para ver? Porque, segundo a ciência, derrete muito antes de chegar perto. Agora, olha tá que curioso. Quando É. você está num avião, a 11 quilômetros, você tem lá uma temperatura, ao meio-dia, de menos 15 graus, uma temperatura Mas é por externa. causa da atmosfera. Então, peraí, É outra existe uma coisa. interação magnética entre o Sol e a atmosfera que gera calor. Isso nós conseguimos provar. Agora, falar que o Sol é uma bola de fogo, uma bola de hélio, hidrogênio, uma fusão nuclear, isso não conseguimos provar. Provar empiricamente não, podemos Não, especular. você não pode pegar um pedaço e fazer, mas existem deduções que você chega lá, como você faz também. Então, mas na é aquilo- Terra, mas na é terra onde- plana você também faz deduções. Mas é Também onde- não dá para provar o que é o Sol, o que não é. Então, não é isso? mas é onde eu honestamente olho para a pessoa que me pergunta e falo, eu não sei. A ciência moderna não. Ela vai criar diversas hipóteses para aquele modelo e vai escolher uma. Mas não existe uma hipótese para o Sol da Terra plana? Em Ou questão de pros matéria- planetas, Marte, Vênus, eles são, teoricamente, são planetas, Marte especificamente e Vênus, são planetas sólidos, igual a Terra. Não dá para saber se é sólido ou não, tanto no modelo... Lá pegou, Marte pegou, mandaram o trequinho lá, não é? Celso, desculpa. Não mandaram. Essas agências espaciais não têm credibilidade depois que foram feitas diversas pesquisas e mostraram tanto de falhas que tem em ida à Lua, em robô em Marte, acharam rato em Marte, então eles não sabem, porque Rato? na foto da NASA tinha um rato, numa foto que eles divulgavam como sendo em Marte. Eu não conhecia essa foto, mas... Nós localizamos isso. Ah. Então é muito complicado acreditar em quem está mentindo. Por que eles vão mentir? Eu não consigo entender isso. Qual é a vantagem de mentir? Porque quando você mente,
Não é? Por exemplo, Tem um interesse se eu na mentir mentira. para você, Exatamente. é porque eu quero fazer alguma coisa, tá certo? Assim, qual é a vantagem de mentir se é plano ou redonda? Tá certo? Assim, qual é a diferença da mentira? Não sei se você entendeu. Eu O entendi. que eu ganho dizendo que é redondo? Porque ganha igual sendo plano, teoricamente, não é? Não. Por quê? Se as viagens espaciais, por exemplo, elas terminarem, a NASA deixa de receber do governo americano, por exemplo, 19 bilhões de Mas por dólares que o por ano. governo americano quereria gastar 19 bilhões à toa? Poder. Simplesmente poder. E o chinês também. Mas todo com a mesma mentira. Sim. Por exemplo, eu estou disputando o poder com os Estados Unidos. Bem-vindo Eu à globalização. Eu era a União Soviética e agora eu sou a China, que são o equivalente no sentido de polo de poder. Por que eu faria igual aos americanos, então? Por que eu também lançaria foguete? Por que eu também lançaria satélite? Não sei se você entende o que eu estou falando. Por que você também assinaria o Tratado da Antártida? Se eu quero ganhar dos Estados Unidos, por que eu entraria no jogo dos Estados Unidos? E se você não quiser ganhar e for amigo dos Estados Unidos? Essa é a questão. Fingindo? Exatamente. Mas O pra Tratado quê? da Antártida é a grande prova de que não houve Guerra Fria. É a grande prova. Inimigos não Rapaz. assinam o mesmo tratado. Não, Porque às vezes sim, só para parar de brigar. é muito específico esse Você tratado. já se separou, não? Não. Já brigou com Sim. mulher muito? Sim. Você não chega uma hora e fala, isso aqui vamos parar de brigar, que não Por vai quê? Porque bem. existem interesses em comum naquele assunto. Ou pelo menos parar de brigar já é um grande interesse, tá certo? Assim, você fala, vamos parar de brigar, né? Mesmo que a gente não concorde, né? Já deve ter acontecido. Sim. Né? Então, pode ser isso também, né? Ou você acha que não? Não, na verdade, a Antártida ela precisa ser preservada para que mantenha a mentira do modelo Globo. A partir do momento que deixarem as pessoas chegar na Antártida, toda a farsa é desmontada. Inclusive, hoje, o tratado foi ampliado, tá, em tempos recentes, onde você não pode mais navegar abaixo do paralelo 66. Por quê? Exatamente para não comprovar que essa circunferência aqui é muito maior no modelo da Terra plana do que no modelo do globo. E aí você navegando... Desculpa, eu não entendi. O que quer dizer isso? No modelo do globo, a parte de baixo do globo, tá, que seria o Polo Sul, aqui Ela é menor. você tem uma circunferência menor. Claro. E aqui você tem uma circunferência muito maior perto da Antártida. Então eles já proibiram que você não pode... Fizeram como se fosse um adendo no Tratado da Antártida, que você não pode, abaixo do paralelo 66, navegar. Ah, mas essa é uma boa. Fiquei com uma dúvida agora. Posso pegar o seu modelo? Fica à vontade. Aqui, ó. Se eu quiser fazer avião, não vou falar de navio, tá bom? Certo. Para ficar mais fácil. Então, se eu quiser vir daqui para cá, por aqui é mais rápido do que daqui para cá. Exatamente. Tá certo? Exatamente. É assim que acontece? Quer dizer, se eu quiser... Você entendeu o que eu estou falando? Se eu quiser ir da África para os Estados Unidos aqui, fazendo por aqui, assim, dando uma volta aqui, ou fazendo essa volta aqui, para a gente ir para o Japão, para a gente ir para a China, Se você pegar... deveria ser mais curto, não é? Na verdade... Deveria demorar menos tempo nesse Se você sentido. E aqui deveria demorar muito mais. mais tempo. Só que aqui, pela presença do domo, a velocidade dos ventos no sul ela é muito maior. Inclusive os pilotos relataram pra gente que eles usam jet streams, que seriam correntes de ar onde eles sentam o avião e vai mais rápido, vai muito mais então. rápido, inclusive um percurso maior em menor tempo e economia de combustíveis. Nossa. É muito diferente de qualquer outra coisa que eu não sei se a palavra não é acredito, mas que eu aprendi, não é, a questão não é de crença, né? Mas é muito diferente o olhar. O complicado é que hoje quem são divulgadores do modelo da Terra plana, todos eles aprenderam na escola que a Terra é um globo, e para você refutar o modelo do globo, você tem que se tornar especialista no modelo do globo. Você tem que entender todos os pontos do modelo do globo para poder refutá-los. E é o que nós fazemos. E por que a maioria dos cientistas acha contra? Ou seja, pessoas que estudaram isso e que a gente não pode achar que todo mundo tem má fé. Eu acho estranho a gente partir desse pressuposto. Não são todos cientistas do mundo que acreditam que a Terra é um globo. Não, mas é uma minoria, tá uma certo? minoria é igual aquecimento global, tá Mesma certo? coisa. É uma minoria que acha que
que não está acontecendo, e não é só a palavra aquecimento, mas não está acontecendo essa mudança, né, global. Então, assim, ecologicamente falando e tal. Mas é uma minoria, tá certo? Então, por que todos os caras que estudaram geofísica, ou seja lá, tudo, todos não, desculpa, a grande maioria corrobora a Terra como um globo em vez da Terra plana, se de verdade assim, os estudos vão mostrando isso? Tá. A gente não pode achar que 90% das pessoas têm má fé, estão querendo enganar, né? Na verdade, Celso, entra uma questão muito importante que já é psicológica. Nós temos o problema, o ser humano em si tem um problema que se chama ego. Você fica 5 anos dentro de uma universidade para chegar um dia uma pessoa te confrontar e falar que o que você aprendeu é mentira. Então existe muito ego nisso. Agora, cientistas independentes, que não dependem de verba governamental, que não trabalham em empresas específicas do modelo do globo, por exemplo, eles estão se levantando sim e falando a Terra é plana. É pouco, não é isso? Mas percentualmente falando. Mas é o suficiente, porque os outros trabalham com isso. Inclusive, alguns revelam que sismologia ela só faz sentido na Terra plana, que vulcanismo só faz sentido na Terra plana. Essa é boa, por quê? Porque nós não temos um magma lá e... Não, o magma ele não vem do centro da Terra, ele vem debaixo do vulcão. No modelo da Terra plana, o vulcão seria como se fosse o respiro da Terra. Como se fossem válvulas. Não é à toa... Mas por que Deus faria isso? Alguma necessidade a Terra tem de ter por isso. que Deus faria matar um monte de gente com vulcão do nada? Mas quem foi morar do lado do vulcão? Essa é uma outra pergunta também. Mas por que ter vulcão nessa explicação? Por que é bom? Porque tem uma lógica, né? Nós temos na Terra plana foi tudo criado por alguém, portanto tem que ter um porquê. Exatamente. Tá certo? Um porquê lógico encadeado. Exatamente. As placas embaixo da Terra, elas estão em movimento, certo? Isso é fato. Isso todos... Fato, isso é unânime. Seja globo ou não globo, tá certo? O que existe de diferença no modelo de placas? São tectônicas, são hidroplacas. Tá? Existem outras teorias para explicar o que existe no manto, na crosta, mas que se os mexe, fenômenos. Se mexe. Tanto que os terremotos, exatamente, tá certo? Vêm dessas superposições de placas, certo? Os tsunamis. Exatamente. E o que acontece? Essas placas, elas podem gerar com esse atrito aquecimento. Sim. E os vulcões, vamos especular, por que não válvulas de escape desse aquecimento? Para não deixar a Terra aquecer. Então, no modelo da Terra plana, tudo foi criado, projetado nos mínimos detalhes. Inclusive, o que no globo é representado como arco de fogo, que seriam a rota de vulcões na Terra, é muito mais explicado aqui, porque ele é quase no centro da Terra, ele pega como se fosse uma reta de fogo. O que faria um pouco mais de sentido do que aquele arco que sobe e desce no modelo do globo. Vocês acreditam também que era a Pangeia, sabe? Aquela história de que os continentes estão se afastando, porque isso vem das placas tectônicas. Era tudo junto, que o Brasil e a África, de alguma maneira, era o mesmo lugar e que foi se afastando, ou não? Existem terraplanistas que acreditam no modelo de Pangeia e outros que não. Inclusive por apócrifos, livros antigos apócrifos, eles estão acabando descobrindo que tudo fazia parte de uma coisa e pós-dilúvio tudo foi separado. Tá. Então, existe uma corrente que acredita, uma corrente ainda que não tem clareza não, sobre existe uma corrente que acredita que existiram dinossauros, não como é apresentada, e outra que não acredita que existiram dinossauros. E sobre, então, as mudanças climáticas? Tudo que tem a ver com... mexe em alguma coisa o fato de ser plana ou ser... Por que não, né? Porque não é uma mudança climática, é uma coisa que está acontecendo pelo excesso de CO2. Não, na verdade, as mudanças... Eu sou da corrente que não acredita em aquecimento global e tudo na Terra é cíclico. Nós temos variações cíclicas de anos e anos. Isso a ciência também diz isso. Sim. Né? A ciência que eu digo, a ciência sim. O que temos atual. O que temos agora neste século é um aquecimento local. Por propagação de CO2, sim, acontece um aquecimento local. Agora, no mundo em geral, a temperatura está praticamente a mesma. Não,
Parece que não, né? A média da temperatura subiu do século XIX até agora. Isso é cíclico. E depois vai cair. Mas você está apostando, tá certo? Eu estou apostando. Porque roleta russa. Desde que fazem, que vai cair. Desde que fazem medições, existe um sobe e desce de temperatura, uma oscilação de temperatura. Também é verdade, mas dizem que está acontecendo isso. É verdade que existe, tivemos também uma era glacial há 10 mil anos atrás, antes até da Terra ser criada. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito muito mais num resfriamento próximo do que num aquecimento. Isso é uma aposta minha. Tá, o que as pessoas falam assim, está acontecendo um aquecimento, né? E que este aquecimento causará transtornos enormes de mudanças climáticas. Alguns lugares vão esfriar muito, outros lugares vão esquentar muito. Não é que só vai esquentar, né? Por isso que talvez a palavra aquecimento global é um aquecimento da atmosfera e que, portanto, até e que isso causará, ou já está causando, alguns já dizem que está causando essas variações absurdas, né, do clima, né? Muito quente aqui, muito frio ali, muita chuva aqui, muito isso aqui, blá, blá, blá. Isso você acha que não é? É um processo natural da Terra. Sim, para mim não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com... O fato da gente estar poluindo tudo não tem nada a ver. Destruindo floresta não tem nada a ver. Na verdade, é o que o Ricardo Felício, que é um defensor do não aquecimento global, ele diz, chove porque tem árvore ou tem árvore porque chove? É Tostines? Nós estamos falando de Tostines? Mais ou menos mas isso. Não entendi. Porque fala. Tem árvore porque chove. A árvore não é capaz de gerar chuva. Tá, a árvore não, mas assim, a evaporação da água sim, da própria floresta sim, a floresta, eu acho difícil contestar, que ela capta CO2 e libera oxigênio, não é isso? O que acontece... Se a gente tira a floresta, capta menos CO2. E essa floresta volta a nascer. Um dia volta. Sim. Você destruir tudo. Mas, por exemplo, se destruir toda a Amazônia, você acha que não é um problema? Na verdade, eu acho um problema. Eu não queria ver a Amazônia destruída. Não, mas independente, pessoalmente, estou falando teoricamente, dentro dessa teoria. Teoricamente, destruir a Amazônia, cortar as árvores dela, faz. Não mudaria nada. Porque a produção de oxigênio, a maior parte da produção de oxigênio do mundo é por plantas aquáticas. Né? É verdade. Isso também é verdade. Foi criada essa história. Algas. Não, essa história de que é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos. Assim... É que são dois assuntos diferentes. É verdade, boa parte do oxigênio são as algas dos oceanos. Isso não quer dizer que não tem importância a parte que as florestas sobem, porque elas captam o CO2 e liberam oxigênio. Tá certo? Certo ou não? Isso está valendo, né? Ou não também? A fotossíntese está valendo. Está valendo. Ah, bom. Senão eu vou ficar louco. Então, retirar uma floresta é, de alguma maneira, retirar algo que capta o gás carbônico e libera oxigênio. Mas a influência disso é mínima. Entendeu? É mínima. E o gás carbônico não é um fator de mudança climática. O excesso, né, de gás carbônico, obviamente. Entenda uma coisa, Celso. Esse modelo aqui acredita em um ciclo. Esse gás carbônico, ele vai ciclar. Tudo fica aqui dentro. Mas então é pior ainda, não é? Nem escapa. Mas isso é síndrome de claustrofobia, fica tranquilo. Na verdade, tem muitas pessoas que a gente conversa sobre o modelo e acabam entendendo a planicidade das águas, vão fazer teste de curvatura, veem que realmente é plano, mas falam assim, eu não acredito que eu estou fechado. Você não vem me fechar na minha terra, não. Eu sei que é plana, mas não vem colocar... Então, mas não era só mandar um foguete e furar isso aí para ver se tem isso ou não? Isso é impenetrável. Na verdade, furar não, dá para saber a altura. Ou altura, seja, lá, não era... Sim, a altura dá para saber, né? A altura dá para saber. Vamos lá no Polo Norte, que é o centro do centro ali, tá Eu certo? acho que o foguete não vai chegar lá. Eu acho que é mais fácil na Antártida, porque... Que é mais perto. Isso, que é mais perto. Não, mas de qualquer maneira, né? Seria qual a altura máxima? Por que a gente não faz? Dá para se ter uma estimativa de curvatura aqui, ó. E daí você calcula o resto. Calcula o resto, exatamente. Então é muito mais fácil aqui pela Antártida. É exatamente onde eles
seguram a entrada. Mas no das Polo pessoas. Norte poderia fazer. Eu acredito, tá? Por causa, Daria pra fazer. por causa de camadas, que o foguete você não consegue atingir o topo. Camadas, o que quer dizer camadas? Como é então? Camadas- Não tem essa história... Vamos simplificar, camadas de radiação. Tá? Particularmente no modelo, o que nós chegamos assim próximo de um estudo é que Sol e Lua e os planetas sofrem um confinamento magnético. Por isso que eles não caem na Terra. Não tem relação com gravidade. Eles não estão então nessa... Eles não estão na cúpula. Estão dentro da cúpula. Eles Por circulam. dentro, Isso. não... Por não, dentro. eles não... Não. Não é que faz parte da cúpula. Sol e Lua. O Sol, por exemplo, é muito fácil tirar a medida da altura do Sol. Bastam duas pessoas estarem em locais diferentes e você medir de alguma forma o ângulo de incidência do raio solar. E por Pitágoras você consegue traçar a altura do Sol. Toda vez que foi feita, desconsiderando as influências atmosféricas que distorcem a luz, você tem entre 4.800 e 5.200 quilômetros de altura, não são metros. O avião voa a 11 quilômetros. Nós estamos falando de 5.000 quilômetros de altura. Tá? Uma média de 5.000 quilômetros. E quando nós pegamos esse mesmo cálculo e em um programa de computador jogamos para o modelo do globo, ele dá 15.000 quilômetros de altura. Então o Sol não tem como, matematicamente, cientificamente, se provar que está a 149 milhões de quilômetros, como a ciência moderna diz. Aí temos o problema. Nós temos vários problemas. Vários. Não é? Mas assim, bom, é muito louco isso, porque no final, quando você tem aí, você está falando do Sol, que me ocorreu agora, a história de por que dia e noite? Se a Terra é plana e se o Sol está aqui em cima, por que tem dia e noite? E por que eu não vejo o Sol quando é noite? Exatamente. Porque eu acho que esse é mais assim, ó, usando o teu modelo aqui, ó. Não, eu preciso da cúpula, né? Se o Sol, eu vou fingir que ele está aqui fora, tá? Mas ele está dentro, né? Mas o Sol está aqui, então é dia aqui nesse pedaço e teoricamente seria noite, ou seria dia, porque ele está pegando tudo. Como é que tem a noite? Segundo, se é noite, porque o Sol, sei lá, não ilumina tanto, ele é menor, né? Segundo, estou tentando raciocinar. Por que eu não vejo ele daqui? Eu deveria ver. Eu estou aqui, se eu pegar um telescópio ou uma câmera boa, que nem você colocou, eu deveria ver ele funcionando aqui. Não deveria? Na verdade não, Celso. Entendeu, né, o que eu falei? Eu entendi. Isso aqui, ó, comparado com as dimensões desse modelo aqui, essa aqui seria a altura do Sol. Então por isso que eu não consigo ver daqui? Pela perspectiva... Ele não está, então, próximo da cúpula? Não, ele está dentro da cúpula... Bem abaixo. 5.000 quilômetros da superfície da Terra. Sim. E ele circulando aqui, a hora que é dia no Brasil, à noite no Brasil ele vai estar em cima do Japão, por exemplo. Tá escolhendo um país aqui aleatório que todo mundo sabe que é 180 graus. E você não vai conseguir ver o Sol daqui. Por quê? Pela altura dele e por perspectiva. Mais as camadas atmosféricas que você... Nem com uma câmera fantástica, nada. Não tem como. Porque, teoricamente, eu deveria ver numa reta. A câmera fantástica, ela amplia o que você vê. Então, mas eu deveria ver. Se eu subir numa determinada altura e olhar, eu deveria ver. né? Não é à toa que alguns locais o Sol se põe e as pessoas se elevam ou usam um drone, se elevam e conseguem ver mais um pouco. Só que tem um limite isso. Vamos supor, aqui para o Brasil... Mas isso diz que tem um limite porque a Terra é redonda, né? E o Sol, que ela está girando... É o que a a ciência moderna diz. É. Mas é o que eu falo, você quebra todos esses argumentos com uma câmera e uma ilha posicionada numa certa distância Então, mas da essa praia. câmera não consigo ver o Sol? Então... Não, porque se ele já se pôs por perspectiva... Olha a linha de trem, por exemplo, Celso. A linha de trem, você sabe que são linhas paralelas. Lá na frente Elas afunilam, certo? Os postes de luz também. Os lá de baixo eles parecem que são menores. Num corredor de hotel, nós temos aquelas luminárias em cima, é exatamente a representação do Sol se pondo. Mas com efeitos atmosféricos, dá a impressão
que ele está se pondo do mesmo tamanho. Só que nós temos filmagens em desertos, em regiões muito secas, que você vê nitidamente o Sol diminuindo de tamanho até sumir. Então, mas no carro eu não vejo isso. Eu vou... Você vê? Diversos. Se a gente olhar, a gente vê o grandão. Você vai no mar, aquele coisa maior ali, ainda. O pôr do sol. Então, mas olha que questão interessante. Por que o Sol a pino, meio-dia, ele é menor do que o Sol se pondo? É a maior prova que a atmosfera age como uma lupa. Ela amplia os objetos. Existe quando está aqui a atmosfera? Ela existe. Ela só existe aqui? Só que acontece, a camada atmosférica aqui é uma coisa, a camada atmosférica que você tem que superar para ver o Sol aqui é outra. Você concorda? Eu tenho uma altura. Se eu não sei qual é a altura do domo, se eu não sei a altura... Não, esquece o domo. Né? Nós estamos falando de camadas mais densas, próximas à superfície da Terra. E se eu não sei a distância, não é parecido? Entre a altura do... Nós temos uma atmosfera aqui, vamos dizer, de 12 quilômetros de altura, certo? Os aviões, eles sobem acima disso e voam sobre as nuvens. Então, a parte mais densa seria ali. 12 quilômetros na altura. Sim. Quando o Sol está se pondo, ele está no horizonte. Certo. Vamos colocar aqui como equador de 40 mil quilômetros. Um equador de 40 mil quilômetros. Nós temos, então, de um ponto... Então, eu deveria vê-lo menor, por esse raciocínio. Não, um quarto de Terra, em vez de 12 quilômetros, você tem 40 mil quilômetros de atmosfera à sua frente. Eu deveria vê-lo menor. Com a atmosfera você vê maior. Agora, em regiões que são áridas, secas, você tem um Sol se afastando e diminuindo de tamanho. Diversas filmagens você encontra. Inclusive, no meu canal do YouTube, existe uma publicação da própria Rede Globo, que em TV aberta mostrou o Sol se pondo pequeno. Não fui eu que fiz o vídeo, não fui eu que filmei. Diversas pessoas no mundo que acreditam que a Terra é uma bola têm filmagens do Sol se pondo menor, do Sol diminuindo de tamanho até sumir no horizonte, exatamente como se espera no modelo da Terra plana. Agora, em regiões de umidade relativa do ar maior, você tem ele se pondo e nascendo maior do que a pino, exatamente por causa do efeito atmosférico. Deus do céu. Deus do céu é outra... Sei lá, parece tudo maluco, não é? Sim, eu te falo sincero. Quando eu descobri que existiam pessoas que pensavam que a Terra era plana, para mim só de pensar na Terra plana já era loucura. Os caras estão negando a ciência, estão voltando para a idade medieval, estão voltando para a idade das trevas. E eu hoje acredito nisso. Você imagina a minha cabeça. O quanto que eu precisei vencer. Você se acha maluco? Não. Eu me acho realista. E você acha que o mundo está todo iludido? A partir do momento que outro homem dita a regra do que você deve ou não fazer, eu acho que você se tornou maluco. Quem é outro homem? Qualquer homem. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos o instinto natural também do que é certo e o que é errado. Deus dita o que você deve fazer, segundo você, não é isso? Eu creio que não. Eu creio que não. Porque ele não fez todas as regras. Mas você tem um livre-arbítrio. Segundo, né, tô falando, segundo a ideia de que Deus criou tudo, sim, ele é um cara que diz para você, um cara, sei lá, seja lá como é que a gente chame isso, mas usando esse raciocínio, sim, né, que diz para você o que você deve ou não deve fazer. Ele simplesmente... E você se submete a ele de alguma maneira. Você acha certo matar outra pessoa? Não, eu não acho. Roubar. Mas não porque Deus falou. Não, mas isso... Então, exatamente, a humanidade já estava corrompida ao ponto de Deus precisar falar o que deve ou não ser feito. Por exemplo, roubar e matar, honrar seu pai e mãe. Mas de qualquer maneira é assim, para mim fica difícil acreditar que a gente é tão mal, entende? Não sei se você entende assim, de que existe uma grande ideia da humanidade de enganar todo mundo e de distorcer tudo e que a gente não tem um lado bacana, sabe, assim, e o fato da gente querer fazer as coisas juntos. Eu não estou dizendo que o ser humano é bom, eu sou um pessimista, tá? Só para não é isso, eu não sou um cara que acha que nós somos a melhor coisa do universo, né? Mas eu tenho dificuldade de acreditar mesmo de que existe uma grande conspiração para nos enganar em nome do quê? Do mal.
Resumindo, é isso. Porque se nós voltarmos um pouquinho a falar de Gênesis, lá está explícito, por meio de parábolas, o que aconteceu no Jardim do Éden. Então nós temos ali um encontro entre o bem e o mal. É que as pessoas, por visão religiosa, acabam enxergando de outra forma, onde elas deixam um homem subir no púlpito e falar para você o que você deve entender daquilo que você está lendo. Mas a resposta está lá. Por que nós temos uma conspiração? Por que nós temos um mal muito grande no mundo hoje? Por que Deus deixaria ter esse mal se ele é bem? Porque ele te deu o livre-arbítrio. E quem escolhe é você. Então, mal somos nós. Teoricamente, não. Teoricamente, não. Tá bom. Então, vamos parar aqui mesmo. Isso aqui tudo bem. Vamos parar aqui. Você prefere não entrar nessa conversa? Desculpa, mas é difícil não perguntar. É difícil, Tá certo? É aquilo que eu falei. Eu acho que antes da gente começar a gravar, eu citei que isso aqui desencadeia um monte de outros assuntos e que todos esses assuntos circulam esse assunto principal. E a preocupação de combater muito o modelo da Terra plana, tanto pela mídia quanto por pessoas no próprio YouTube e em redes sociais, é porque não só unem aquelas pessoas que precisam esconder esse modelo, unem pessoas que precisam esconder outras coisas. Que pós-pesquisa da Terra plana, a hora que você confirma que a Terra é plana, a segunda pergunta que você faz é: o que mais mentiram para mim se eles conseguiram mentir a morada que eu vivo? E aí vai desencadear, isso é outro programa. Vai desencadear um monte de perguntas. Então eu quero fechar, dentro então da tua experiência, dentro de tudo que você descobriu, quem somos nós? Quem você acha que nós somos? Nós somos pessoas dadas por uma inteligência absurda, mas que mesmo com essa inteligência absurda, nós somos facilmente manipulados quando essas abordagens são feitas desde criança. E quando nós amadurecemos, nós temos um senso crítico muito maior do que de uma criança. E nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado com mais facilidade. Principalmente quando a gente usa toda essa sabedoria que a nós foi dada e transformamos isso em testes, em ciência, em comprovação. Eu acho que esses somos nós. E o mais importante é que nós não podemos ser deixados levar por ideias, e sim por fatos. Ideias são legais, elas podem ser discutidas, elas podem ser contrariadas, elas podem ser aceitas. Agora, a verdade, os fatos, ela não pode ser discutida, porque ela é simplesmente um fato. Tá bom, valeu, obrigado.